prezada colega, prezado colega, olá novamente. Hoje falarei sobre o perfil profissional do advogado e da advogada nas redes sociais. A primeira pergunta que se faz é: pode o advogado ou a advogada criar um perfil com um fim profissional nas redes sociais? Veja, não existe uma regra expressa autorizando isso. No entanto, pela interpretação que se faz do Código de Ética e Disciplina da OAB, do Estatuto da Ordem e do provimento número 94 de 2000, é que sim, não existe nenhuma vedação quanto a isso. E os tribunais de ética e disciplina seguem esse mesmo entendimento. No entanto, o advogado e a advogada precisam ter uma cautela ao criar o perfil profissional nas redes sociais. A primeira coisa que tem que ser observada é que o perfil profissional deve se restringir ao fim informativo. Não pode o advogado nem a advogada criar um perfil profissional com um fim mercantil, tal como a captação de clientela, ou incentivar o litígio, ou até mesmo se autopromover. Como não existe uma regulamentação, uma norma que prescreva a conduta e o comportamento do advogado e da advogada nas redes sociais em seu perfil profissional, eu trago aqui 3 sugestões para doutor ou a doutora. A primeira delas é sempre se perguntar ao fazer uma publicação se aquela publicação seria bem aceita ou seria ética nos meios não virtuais. A resposta dessa pergunta é a medida adequada. No entanto, como segunda sugestão, é consultar o capítulo da publicidade prevista no Código de Ética e Disciplina da OAB, porque ali existem algumas normas de publicidade que vão ser aplicadas nos meios virtuais. E como terceira sugestão, sempre consultar as decisões e os entendimentos do Tribunal de Ética e Disciplina da sua região. Como é um assunto novo, está sendo enfrentado agora, não existe um consenso, é importante sim se atualizar sobre os entendimentos e decisões do Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Pode o advogado fazer propaganda nas redes sociais? Veja, primeiramente nós precisamos distinguir propaganda de publicidade. Propaganda tem um fim comercial, um fim mercantil e visa um público-alvo muito abrangente. Já a publicidade tem um fim informativo, um fim ilustrativo e tem um público-alvo bastante restrito. Não por coincidência, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil utiliza apenas a terminologia publicidade, o que se leva a entender que ao advogado e à advogada é vedada a propaganda. No entanto, é permitido sim realizar publicidade nos meios virtuais, desde que essa publicidade seja informativa. Da mesma forma, pergunta-se muito: pode o advogado e a advogada impulsionar publicações em plataformas que isso é possível, como Facebook e Instagram? Veja, esse assunto é bastante polêmico, não existe um consenso nacional. A OAB Distrito Federal entende que essa prática é totalmente vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, considerando que teria um fim aquisitivo, concorrencial, comercial. Já a OAB São Paulo entende que o advogado e a advogada até poderiam impulsionar a publicação se ela fosse estritamente informativa. Então, é importante que se consulte os entendimentos e decisões do Tribunal de Ética e Disciplina da sua região, ok? Mas o advogado e a advogada sempre devem ter em mente que nós não vendemos um produto, nós prestamos serviço especializado, pautado na justiça social, na boa administração da justiça, etc. Isso é o que protege nossa categoria profissional e a gente não pode assumir uma postura nas redes sociais de como se estivéssemos vendendo um produto. Veja que o STJ entende que não se pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação cliente-advogado. Até o STJ protege a nossa categoria profissional nesse sentido e nós de nenhuma maneira podemos assumir uma posição mercantil da nossa profissão. De todo modo, também se pergunta bastante: pode o advogado publicar as causas em que teve êxito, ou as teses, os entendimentos que teve êxito? Não, isso é vedado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 42, inciso 4, assim como pelo provimento número 94 de 2000, em seu artigo 3º, parágrafo 1º. Mas veja que o Facebook ele tem uma ferramenta que é a possibilidade do advogado e advogada montar um grupo fechado, secreto, restrito e selecionar integrantes nesse grupo.
Se o advogado escolhe fazer isso e escolhe como integrantes desse grupo colegas de trabalho como advogados, estagiários, bacharéis em direito e até mesmo alguns clientes, veja que esse grupo terá fim informativo e ele não será contrário à disciplina e ética da OAB, mas esse grupo não pode jamais ser público, se tornar público. Então tem que tomar essa cautela em relação a esse grupo, mas esse grupo secreto e fechado, dirigido a determinadas pessoas, poderia ser sim possível. De todo modo, o advogado sempre deve se pautar pela moderação, discrição, sobriedade nas redes sociais, tomar cuidado e cautela quando algum usuário, em suas publicações, nas publicações que são feitas nesse perfil profissional, questionar informações, contato, sempre dirigir essa pessoa ao inbox e fornecer essas informações pelo inbox, pois assim você estará se dirigindo a um destinatário certo e não se caracterizará a captação de clientela. Se for feito em espaço público, isso não será bem visto pela OAB e sim violará o Código de Ética e Disciplina da OAB. Também é importante dizer que o advogado e a advogada não podem se dirigir a um perfil de um outro usuário em comentários ou em outras publicações, fornecer informações e prestações de serviço. Isso também caracteriza a captação de clientela e é vedado pela OAB. E lembrando sempre que não pode o advogado e a advogada fornecer informações de valores dos serviços prestados, tanto em meios não virtuais como em meios virtuais, né? Essa é a mesma coisa para meios virtuais, ok? É isso, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal da Jovem Advocacia da Subseção de Peruíbe, de assistir os outros vídeos e deixar seu like. Até logo!